Bom dia, bom dia! Bom dia, sexta-feira, 4 de outubro. Estamos aqui para o 47º Café com a Gi. Bom dia quem está chegando, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver no gravado. Sejam muito bem-vindos. Hoje falaremos sobre comunicação não violenta, conectando corações e mentes. Minha convidada é muito querida, tem uma energia deliciosa. E como sempre digo, o universo é sábio e generoso, e a Cris me chegou de uma das conexões mais deliciosas e importantes que eu tenho na minha vida, que é com a Ju Monteiro. E, enfim, Marise, quanto tempo, bom dia! Hoje aqui em São Berlondres, estamos com 15 graus, segunda-feira estava 36, 37, hoje está 15 graus. Tá fácil, tá tranquilo, tá bem favorável, a gente dá conta de tudo isso. Mas a vida é isso, né? A gente vai se administrando, vai gerenciando tudo que é possível. Drica, bom dia! Ó, até a garganta aqui já vai pedindo, né? Vou trazer a minha convidada muito querida, vou convidá-la para se chegar aqui nesse nosso café. E a Cris é jornalista, então já imagina, a comunicação já é um caminho natural para ela, né? Jornalista, consultora sistêmica. A Cris tem 29 anos de experiência em comunicação empresarial. E a gente vai falar um pouquinho dessa questão da comunicação, né, gente? Comunicação é talvez o calcanhar de Aquiles da humanidade, né? A gente evolui, cresce com uma série de coisas aí de tecnologia e a comunicação entre os seres humaninhos ainda é um grande desafio. Marísia, tá nublado aí, mas não tá frio? Que bom, aqui tava bem friozinho, acho que agora já tá começando a dar aquela melhorada. Mas eu, como sou muito friorenta, né? O frio tá lá no polo, não sei das quantas, eu já tô sentindo ele, né? Bom dia, Driquinha. Vamos aqui convidar minha querida. Cris é gostoso de ouvir, de estar junto. A gente vai chegando perto da Cris, a energia já vai mudando, sabe? Assim, você já vai subindo a energia, né? Olha só, olha as duas ali, ela toda com os ombros de fora e eu aqui todo com a gola no pescoço. Ai, bom dia, bom dia, bom dia. Sextou, hein? Ai, que Boa, alegria. estou muito bom. Estamos aqui nesse cafezinho virtual, mas eu falo que eu sinto que eu estou aqui na cafeteria, estou aqui sentada, trocando, conversando, as pessoas vão chegando. Na minha imaginação, né, o café com a Gia, a gente está ali naquele lugar bem gostoso, acolhedor, e aí vai chegando, as pessoas vão chegando, vão se sentando, vão se conhecendo, vão somando, vão trocando, e é uma delícia, né, Cris? Muito bom. Obrigadíssima, em primeiro lugar, por ter aceito o convite. É uma delícia. E falar de Ai, ai. comunicação é sempre muito gostoso, muito bom. Então, a gente trocar com quem tem bastante experiência. E comunicação a gente vai ali aprendendo, vai crescendo. Cris, nos conte o que eu ainda não contei, que seja importante a gente ouvir de você, Ah, não. sobre Primeiro você. eu tenho que dizer assim, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo que está aqui. Luísa, bom dia para todas vocês, a Drica, todo mundo aqui. Se eu não conseguir ver rapidamente, mas eu quero dizer que assim, eu estou super feliz de estar aqui. Eu estava rindo sozinha de te ouvir falar, porque simplesmente eu tinha escolhido colocar essa roupa. Então, portanto, não há frio nenhum que vai me demover dessa ideia. E aí eu achei incrível, né? Porque você está falando isso, olha, não está fácil para ninguém, é o frio, e eu sou friorenta, e eu pensei assim, bom, eu não quero saber. Eu vou que vou com a roupa que eu queria ir. Mas tô rindo aqui. Que plena, e tá tudo bem. E acho que isso é o mais rico da vida, é o mais delicioso, é a gente poder ser quem a gente é, a gente respeitar, a gente dar conta e o mais saboroso e delicioso da vida, é a gente juntar tudo isso, todas essas diferenças, porque é com essas diferenças que a gente cresce. Então é com essa troca, é com essa diferença. E aí, e eu sou mesmo ali friorenta, eu falei, nossa, vou colocar essa blusa rosa porque eu adoro, né? Ainda lembrei do Outubro Rosa. Eu falei, nossa, acho que está tudo favorável aqui, né? E aí eu falo, tá tudo bem. E olha que delícia. Ué, E tá ornando, e tá né? E tudo as certo. nossas cores. E eu Tá queria, ornando as nossas cores. e eu queria dizer assim, o quanto é essa sua habilidade, você descrevendo, por exemplo, essa questão do café, essa questão da gente poder simplesmente se juntar, conversar, trocar ideias, isso é muito a sua cara. Então, eu agradeço o convite por fazer parte desse momento e desse movimento, porque isso é muito a sua cara. É uma alegria mesmo, isso é de uma generosidade incrível,
porque vem para o seu Insta e vem para as nossas vidas pessoas incríveis que passam pelo seu café. Então, em primeiro lugar, eu queria queria te dizer o quanto eu me sinto honrada, de todo o meu coração. Obrigada. É uma alegria. E você Muito sabe, ó, também tá aqui. Ai, que delícia! Xícara linda, adorei. Eu sou Quem a me louca das conhece xícaras, sabe né, do que eu café. Amo, então, adorei, adorei. amo café. Quem me conhece sabe. E eu queria dizer que tudo isso faz parte da comunicação. Olha que incrível, porque comunicação, na verdade, ela é primeiro, é um desejo imenso de interação que o ser humano tem. Né? Ele quer se expressar. Nós viemos com essa capacidade. Então, é um desejo intrínseco que as pessoas têm de poder trocar. Nós respiramos comunicação o tempo inteiro. A partir do momento que você diz que veio com uma roupa e eu com outra, nós estamos comunicando uma série de coisas. Porque a comunicação não é aqui. Ela é gestos, ações e palavras. Então, a gente se comunica. Isso é incrível. Isso já mostra para as pessoas o quanto as diferenças podem acontecer, o quanto isso é saudável, o quanto isso é louvável. Porque, de novo, se nós temos esse desejo de entendimento e esse desejo de interação, isso é a comunicação em si. É o que a gente respira todos os dias. É onde a gente modifica o outro e é onde a gente se modifica através dessas interações. De uma forma positiva ou não. Então, eu gosto de começar com a seguinte frase, né? Que essa é de Frei Clemente. O inferno é a impossibilidade de conversar. Nós ficamos muito tristes e a nossa vida ela perde muito do brilho quando a gente não consegue, de fato, se comunicar com o outro e fazê-lo entender aquilo que, de fato, a gente queria que ele entendesse. Exatamente. E quanto a gente se sente triste, né? Quando não tem a troca mesmo ali, que a gente não consegue passar a mensagem. Quando a nossa intenção é interpretada de forma completamente diferente, né? E isso acho que é muito... Voltando só um pouquinho aqui, a Adri deixou aqui que ela também adora isso. Quando ela quer colocar uma roupa, ela coloca pronto. E é isso aí, Adri. E tá tudo certo. A Adri também é jornalista, também trabalha com comunicação. Então a gente sabe desse poder que a gente tem de se apropriar de quem a gente é. Eu acho que isso aqui é o mais delicioso, né? A gente perceber isso. É fantástico, maravilhoso. E você sabe que quando a gente fala em comunicação não violenta, ela está justamente tratando dessa honestidade para conosco. Para que a gente consiga, de verdade, transmitir a verdadeira intenção daquilo que a gente quer dizer a outra pessoa. Mas é uma coisa incrível. E eu gosto já de dar o conteúdo e ir desconstruindo. Mas não é um processo de mão única. A comunicação nunca é e nunca será um processo de mão única. Portanto, não interessa se eu quero me fazer... Eu quero passar minha verdadeira intenção, mas não é o suficiente. Porque a gente tem que ter a compaixão, o entendimento que muitas vezes, como é que o outro vai receber isso? E mais do que isso, como é que eu vou receber aquilo que o outro diz sem que isso me machuque, sem que isso me leve para as profundezas do ser. Compreende? Então, compreendo totalmente. Esse método que é lindo, né? Que é Marshall Rosenberg, que fala da comunicação não violenta, ele traz todos esses aspectos para que a gente entenda com uma metodologia bem simples como é que a gente pode se fazer entender. E a honestidade nesse processo ela é fundamental, porque eu quero poder ter o direito de dizer aquilo para você, que você me interprete bem, mas ao mesmo tempo eu preciso entender o que você me devolve. Porque muita gente acaba falando em comunicação não violenta como se pudesse usar uma comunicação mais bonitinha, mais ajeitadinha, para que ela consiga o que ela quer. Não é sobre isso. Isso tem um outro nome, né? Manipulação. Então, às vezes, hoje eu vejo todo esse conteúdo que é tão rico e tão vasto, e a pessoa fala assim,
Ah, eu senti o desejo de te falar, mas de alguma forma ela está tentando. Não! A comunicação não violenta, ela envolve a nossa vulnerabilidade, ela envolve a nossa honestidade para conosco. E um primeiro estado que é fundamental é a gente conseguir, antes de sair disparando ou comunicando, a gente conseguir uma isenção. Porque muitas vezes não é sobre a gente o que o outro está falando. Ele está falando sobre ele, sobre o dia, sobre a manhã que de repente não foi tão boa, sobre as coisas que ele não está feliz na vida dele, sobre uma série de coisas. Então, assim, a gente precisa, é um processo mais adulto, é uma metodologia dialógica, na verdade, para que a gente possa aprimorar esses relacionamentos interpessoais. Faz sentido, Gi? Faz muito sentido, Cris. E acho que quando a gente fala de todas as relações, né, seja elas de amizade, de trabalho, afetivas, tudo envolve comunicação. E tem um primeiro ponto de comunicação que a gente não é ensinado ao longo da vida, nem na escola, que é a comunicação com a gente mesmo, essa honestidade com a gente. O que realmente eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que é importante, o que não é. Como é que eu posso falar? Quase sempre nunca é sobre o outro, é sempre sobre a gente. Então, tudo que eu estou comunicando de alguma maneira está ali impresso sobre mim, né? Tem uma série de coisas ali sobre mim. E me lembrei de uma premissa da programação neurolinguística que diz o que mais tudo isso pode significar. Então, quando vem do outro lado uma comunicação, e ao invés de eu reagir logo de cara, tomando como verdade que é pessoal, se eu der 2 passos para trás, dar uma respirada e falar, peraí, o que mais isso pode Exato. significar? O que mais isso pode significar? Será Exato. que diz sobre mim? Será? Então, por isso, quanto mais eu me conheço, eu acabo facilitando as comunicações comigo e com os demais, com 360 graus ali, não tem como. Exatamente, A gente porque precisa olhar para isso. é uma habilidade que envolve a escuta e a fala, né? E eu sempre digo que é a partir de um ponto interno, né? Então, é um ponto interno, então é de mim para o outro. Uma coisa muito interessante é como eu expresso os meus desejos, as minhas necessidades a partir de mim e me fazendo, quando eu sou o agente da comunicação, percebendo se eu me fiz entender. Sim. Então, existe muito essa questão da gente poder ter essa isenção, ter esse passinho para trás e, ao mesmo tempo, buscar realmente que o outro nos entenda, né? E depois, se eu sei a partir disso, se eu estou confiante a partir do meu centro, a maneira como eu escuto e percebo o outro também vai ficando mais clara, né? Às vezes vale muito mais um bom embate Sim, do que uma sim, comunicação velada, né? sim, Às vezes vale sim. muito mais a gente poder colocar e se colocar, e geralmente com quem a gente ama, a gente realmente tem vários pontos, e às vezes vale muito mais do que essa comunicação Vale, velada, sim. né? É muito. A comunicação velada, ela destrói, né, a autoestima, as relações, ela machuca muito mais do que ali naquele momento, talvez até da fúria, da raiva, mas eu acho que mais autêntico e mais digno com a gente e com o outro. É É uma naquele questão. momento quando você Eu faz gosto isso. dessa palavra, que é realmente uma questão de dignidade. O que acontece é assim, vamos pensar um pouquinho para a gente ir caminhando um pouquinho até dentro desse conteúdo, né? Porque a gente vai conversando e eu gostaria muito que as pessoas pudessem também interagir, perguntar, Por porque isso favor, daqui é não uma existe troca, é uma partilha, né? existe estar a serviço mesmo de quem está aí nos ouvindo. Mas a verdade é o seguinte: em primeiro lugar, a gente tem que usar a ferramenta da observação. Gente, parece uma receitinha, parece que é muito difícil. Não é. É só a gente ir com calma. É muito simples. E quando a gente vai aplicando no dia a dia e percebendo os bons resultados, vai ficando gostoso. É isso que é, porque você vai tendo das pessoas algo que é muito valioso e vai conseguindo dar para o mundo aquilo que também te é valioso. Então é muito importante, mas muito importante que a gente observe. Então vamos supor que você está ou numa reunião de trabalho, ou numa DR de relacionamento, ou com os filhos, ou com o que quer que seja, né? Porque nós nos comunicamos com todos a todo momento. Então perceba.
Observe. O que está acontecendo primeiro com você quando você é chamada para alguma conversa, para alguma resolução? Percebe se você já não está indo com muita intenção de comunicar aquilo que está por aqui? Percebe se você não está com o julgamento muito ativado? Porque aí você já construiu. E aí, a partir do momento que você já construiu, já foi com essa real intenção, claro que é muito importante a gente saber o que quer comunicar, mas muitas vezes a gente não percebe o caminhar da Da comunicação. E aí comunicação. já vai, tum, observa primeiro, né? Observa primeiro. E você sabe que, antes disso, quando a gente fala em comunicação, eu gosto de falar, a gente fala muito sobre oratória. E eu, particularmente, gosto de falar muito da escutatória. Então, Escutatória, eu acho exatamente. que eu vou inverter a ordem, porque eu acho que isso é muito legal. E eu nem tinha te comentado isso, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o poder da escuta. Porque eu acho que isso vai ajudar bastante a gente a colocar a comunicação não violenta em prática. O que acontece é que todo o processo, isso vem da teoria U de Otto Scharmer, que ele tem um processo também dentro dessa questão da escuta, mas eu sempre digo, deixa estudar para quem gosta de estudar. Pega a mensagem simples e aplica. É para isso que a gente está aqui. O essencial é simples. O essencial é simples, 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 simples. Por isso que assusta tanto e é tão difícil de implementar, de usar. A maioria das vezes, quando nós estamos conversando com alguém, e aí, lembra, se a gente está conversando, obviamente a gente está escutando o que a pessoa tem para falar. Nós conversamos com as pessoas apenas no primeiro nível de escuta. Isso daqui é assim, altamente assim, acontece muitas vezes. Qual é? O primeiro nível da escuta é o download. O que é isso? Fala aí que eu estou fingindo que eu estou escutando. É isso. Eu tô aqui, só né? estou esperando você terminar de falar, mas na verdade eu não estou nem escutando. Sabe por quê? Porque eu estou operando a partir das informações e dos conceitos e dos julgamentos que eu já tenho. Eu estou operando no nível de download. Quer dizer, Só tô eu não estou vendo o esperando a minha outro. vez de falar, né? Sobre o que já foi antes, eu já sei o que isso quer dizer, eu já sei onde isso vai dar, eu já imagino o que ele vai falar, então eu só estou falando isso. Fala aí que eu estou fingindo que eu estou escutando. Esse é o primeiro nível da escuta. E é o que a maioria das pessoas pratica. Entende? Por uma série de coisas, por uma convenção social, por tudo que a gente passa, pela inabilidade realmente de estabelecer um contato mais profundo para conversar com alguém. Então, se você percebe isso, já é um grande passo de mudança. Nossa, realmente, eu não escutei, eu não prestei atenção no que eu despejei, eu nem abri nada. Eu simplesmente fui falando a partir de mim e dos meus downloads e das minhas percepções internas. Quando você percebe que está no primeiro nível da escuta, não precisa ficar chateado nem nada. É bom perceber. E aí você pode ir para o nível 2 da escuta, que eu faço assim, bom, eu me disponibilizo a escutar os fatos. Eu não estou falando de emoção, eu estou falando dos fatos. Eu me disponibilizo a ouvir sem julgamentos. Mesmo que a pessoa fale coisas assim, pelo amor de Deus, não importa, tá? O que eu estou dizendo é, eu vou simplesmente me permitir ouvir. Então, eu simplesmente me acomodo, é importante sentir a sua presença de corpo, me acomodo e escuto. Eu já saí do nível de download. Eu simplesmente vou suspender esse julgamento, eu vou escutar os fatos. De repente, aquilo começa a ser até... É gostoso, porque o outro sempre é um universo interessante a ser desvendado. Sempre. Se nós somos o primeiro grande universo e eterno a ser desvendado, que esse autoconhecimento vai durar a vida toda... Toda, daqui até o último dia e além. E além, é gostoso descobrir o outro como se ele fosse um outro universo. E aí eu consigo ouvir com o coração. Eu consigo ter mais empatia. Veja, não tem poesia nisso. Eu adoro poesia, mas não é sobre isso. Quando eu digo escutar com o coração, é quando eu
definitivamente, ó, nós vamos fazer um U aqui. Definitivamente eu começo a escutar usando essa habilidade do sentir, pensar, sentir e agir. Mas eu tô aqui, no primeiro nível do download, eu só tô nos meus pensamentos. Quando eu suspendo o julgamento, opa, tô abrindo um pouco a mente, maravilha. Quando de repente eu tô já no terceiro nível, eu tô abrindo meu coração. Eu estou percebendo com mais empatia aquilo que o outro quer dizer, eu gostando ou não, eu concordando ou não. Aí, eu já posso estar no nível 4, onde é uma escuta generativa. O que, que é? Eu abro a minha vontade. Aí eu estou na conexão. Aí eu posso dizer, olha, a partir do que eu escutei, eu penso isso, eu penso aquilo. E aí a gente conecta. Né? Eu achei lindo quando você deu esse nome e a gente nem combinou. Eu falei, porque lembra do campo? É isso mesmo. Né? Lembra do campo que está disponível? Então, tudo, já a gente, né, o aprender a confiar que tudo vem, está tudo disponível, está tudo posto aqui para gente. Eu tenho uma frase que eu sempre repito, principalmente aqui comigo, para uma fala assertiva, eu preciso de uma escuta ativa. Isso. Eu ter essa fala assertiva, eu preciso ter essa escuta antes. Como é que eu conecto? O que ele realmente quis dizer com isso? E esse lugar de vulnerabilidade, quando eu expresso, quando está ali, e a gente vai aprendendo também, né? Porque a gente muitas vezes vai sempre na defensiva, no ataque ou na defensiva. Então aí a comunicação ela realmente se perde, vai dar uma série de barulhos, de incômodo, e aí a gente perde a riqueza da real comunicação. Você usou uma palavra que é muito importante. A comunicação não violenta, ela envolve assertividade. Então, quer dizer, volto a dizer, mesmo que a gente fale com muito amor, mesmo que a gente passe a teoria parecendo, às vezes, poesia, tudo tem um fundo prático. Então, eu vou usar a tua frase para continuar passando um pouquinho desse conhecimento. O que acontece? A gente tem uma busca de assertividade. Obviamente que se eu quero te passar uma mensagem, o meu interesse final é que você me compreenda. E, se possível, você me sirva dentro daquilo que eu vou te propor. Então, a assertividade, ela é muito bem-vinda dentro da comunicação não violenta. Aliás, ela é necessária. Não é isso, como eu digo, eu senti vontade, então o outro abre um espaço só de compaixão. Não é sobre isso. E muitas das respostas que a gente precisa do outro, que vão nos ser úteis para essa conexão, está na fala da pessoa. Então, por isso que escutar é tão fantástico. Porque quando eu escuto realmente o que o outro quer dizer, em primeiro lugar, muitas das respostas que eu buscava estão nessa fala. Só que como eu estou num processo empático com o outro, o que vai acontecer? Eu faço perguntas de verificação. Eu posso ampliar esse diálogo para que eu consiga, de fato, entender. E isso é de uma magia. Quando você, às vezes, você concorda absolutamente com o que a pessoa disse num primeiro momento. Também é muito gostoso. E é muito gostoso estar vulnerável e dizer assim, nossa, você tem total razão. Sim. Né? Isso é tão difícil para as pessoas, elas acham que isso é tão doloroso, né? Tão trabalhoso, e não tão difícil. Às vezes você pode dizer assim, eu concordo com você, você está super certo e está tudo certo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se a gente sai desse download, eu simplesmente suspendo e vou ouvindo sem julgamento. De alguma forma, isso vai desvendando a minha empatia. Então, eu consigo perceber, eu estou escutando aqui. Quando eu estou no quarto nível, olha que coisa incrível. Se eu abrir a mente, o coração e a vontade, porque eu estou também à vontade, dessa interação pode emergir muitas coisas e que nos levam à ação. Porque eu penso que é muito importante que as pessoas tenham um senso prático do conteúdo que elas vão ter. Então, quer dizer, não é uma questão só de eu ter empatia com o outro, não é. Mas sim uma cocriação. Quer dizer, mesmo que a outra pessoa esteja em silêncio, ou esteja pensando no que você vai falar, o que acontece? Você está criando uma cocriação. É nesse espaço, é nesse campo que as inovações acontecem, que as
reconciliações acontecem, que as novas ações acontecem. É simples assim. Então, eu posso aplicar num ambiente empresarial, eu posso aplicar num